Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Boa noite. Tudo jóia? Eu tô colocando aqui para gravar, mas vocês viram que lá na plataforma o vídeo que eu mandei ficou com problema de áudio, né? Nós estamos com problema sério de gravação do Meet, né? E ainda eu não coloquei para gravar em outro aplicativo, mas vamos lá. Só mais 3 minutos já iniciamos. Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar, né? Fiquei aguardando aí se iam entrar mais pessoas, mas aí eu tô tentando fazer essa gravação aqui novamente, né? Como foi da outra vez, para colocar no portal. E aí nós vamos conversando. Nosso último encontro hoje, né? A nossa disciplina já está aí quase no fim, quase terminando. Nós já estamos quase na última semana da nossa disciplina. E até mesmo eu abri todas as atividades para vocês, né? Está aberta até o dia 25. A avaliação da primeira chamada será no dia 26 de março. Então, todas as atividades que foram pedidas a vocês estão abertas novamente desde a primeira atividade. Foram 4 atividades, né? E todas elas estão abertas lá, né, para quem ainda não fez nenhuma, ou para quem, né, de repente quer fazer lá mais alguma tentativa e tem o tempo lá para fazer, né? Então, elas estão abertas lá até o dia 25. Alguma dúvida quanto às atividades, pessoal? Não? Não? As atividades que vocês realizaram até agora, foram 4 atividades. Vocês tiveram dificuldades? Como que foi o desenvolvimento para realizar essas atividades? Vocês tiveram que recorrer ao material, né? Geralmente, essas atividades, né, da área de Libras, ela requer que você recorra lá ao vídeo, para rever o vídeo, para você tentar ali ver os sinais que estão sendo realizados. Se for algo teórico, que você leia o artigo, né, ou então parte do livro, no caso eu coloquei apenas a parte ali do livro da Karen Strobel, né, em uma das atividades para vocês lerem e fazerem, né, a atividade proposta. Elane, Ademar, tiveram alguma dificuldade com as atividades? Até Hoje no eu... momento, não. Boa noite. Boa noite. Foi Tudo tudo bem? tranquilo, Elane? Tranquilo. Agora, essa última avaliação é para a gente fazer um vídeo? Não entendi. Não, exatamente. A última avaliação são atividades também. Eu nem quis abrir. Ah, tá, você não abriu. São perguntas também que você vai responder, tá? Tem lá o tempo, tem o tempo, né? As tentativas que você pode, e é como as outras, tá?
Então, como será a nossa? Vou falar um pouquinho, né, resumir aqui um pouquinho para vocês, né, até de todo o conteúdo. Nós trabalhamos durante todo esse semestre, durante todas essas aulas de Libras, nós trabalhamos para que vocês tivessem noção do que é a língua brasileira de sinais. Então, vocês tiveram aí contato com o alfabeto manual, números, alguns sinais do contexto escolar. Por que que eu fiz isso? Para que vocês familiarizassem, né, com esses sinais e também pensasse ali no seu contato com o aluno em sala de aula. Então, o maior objetivo da disciplina seria o que necessariamente? Fazer com que vocês, dentro de uma sala de aula, pudessem ter o mínimo de contato ali com o aluno. Porque não só ter o intérprete na sala de aula é válido para aprendizagem significativa. É necessário também que o professor, nem que ele diga ali um bom dia, nem que diga um boa tarde, né, para o aluno, ele já vai fazendo um contato ali, também propiciando ali uma maior familiaridade ali do aluno com a aprendizagem. Então, o aluno pode se sentir mais seguro, o aluno pode se sentir, vamos dizer ali, valorizado, no sentido de que o professor ele não vai estar deixando o estudante somente com o intérprete ali, para que ele cuide do aluno, né? E fala assim, olha, eu tenho aqui os outros alunos e você cuida do surdo. Não, isso não pode acontecer numa sala de aula. Então, a disciplina de Libras, ela tem esse objetivo de tornar vocês, né, professores inclusivos dentro de uma sala de aula, que tem aí estudante com surdez, seja o estudante que usar aparelho auditivo, que precisar fazer leitura labial, ou aquele estudante que utilizar a Libras, né, e precisar do intérprete de Libras ali ao lado do professor, mas que você tenha ali também uma certa familiaridade com a língua de sinais, para que não que você saiba a língua de sinais para comunicar com o aluno surdo, mas que você de repente um ok, um bom dia, um certo, falar que o exercício está certo, que está errado, são alguns sinais que vão fazer diferença ali na vida do aluno, na sua aprendizagem, né? Vai tornar, às vezes, até mais significativa a sua aprendizagem. Então, eu queria que cada um falasse aqui a experiência de ter cursado esta disciplina, o quanto estudou, ou se não conseguiu estudar tudo, mas que promete que nessas semanas aí, essas 2 semanas finais aí, de repente vai voltar lá, vai recapitular, vai fazer de novo ali a atividade, ou vai ler materiais que estão ali disponíveis. Então, eu queria que vocês dissessem, né, falassem aí abertamente as opiniões, como que foi a disciplina, o que propiciou que vocês refletissem como educadores profissionais, né, da educação aí, futuros profissionais da educação, quem já trabalha e para quem vai atuar. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Quem quer falar? Pode falar. Iriane, né? Irlani, Isso, Irlani. boa noite, Boa noite. primeiramente. Então, eu gosto mesmo muito da disciplina de Libras, eu acho ela muito importante. Estou agora cursando a faculdade de matemática, né? O curso de licenciatura em matemática, mas sou pedagoga. E já me deparei muitas vezes com alunos, inclusive ano retrasado eu tive um aluno que
tinha deficiência auditiva, né? E aí, ainda bem que, tipo, eu já conhecia bastante pelo fato de minha irmã, ela, ela ser deficiente auditiva, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa com ela, quando eu morava com ela. Então, eu conseguia conversar bastante com ele. E desenvolver também, porque foi no o primeiro ano dele. Então, assim, eu mais ou menos que entendi um pouco como trabalhar com ele. Mas por que eu resolvi contar essa experiência? Porque eu já tive já no ano, um ano depois, após o meu, né, que foi o segundo ano dele, foi outra professora. E Uhum. ela não tinha ideia de como falar com ele. E aí ela me chamava, às vezes eu ia, conversava com ela, mostrava como era. Então é muito importante a disciplina de Libras, estou amando as atividades. Peguei todos os materiais já, guardei todos, Que para sempre dar ótimo. dando uma, para dar uma lembrada, né? Porque assim a gente vai esquecendo como não usa muito, Sim, né? E assim eu vejo que nós professores às vezes eu acho que deixa um pouco a desejar essa questão com ele. Por exemplo, ele não deu sequência, não foi alfabetizado, agora que está voltando novamente, mas também aconteceu a pandemia, né? Então, assim, sim. eu vejo que ele ficou um pouco esquecido, né? Então, assim, eu estou comentando aqui para que a gente venha sempre ter esse olhar, Sim. porque é a língua deles, é a linguagem deles, então tem que ser bem respeitado e também nós fazemos o possível, né? Eu entendo também que a gente também tenta o melhor, né? Mas, assim, eu vejo que fica um pouco esquecido ele. E aí, assim, agora que está voltando novamente, que agora tem a sala de recurso, aí ele sempre está indo. Então, essa experiência e com relação ao conteúdo eu gosto muito, estou aprendendo muito e muito obrigada. Ai, que ótimo, Irlane. Fico muito feliz que tenha feito diferença, na sua vida, né, como estudante e aí também como educadora, né, que você já atua. Então, isso é muito bom. Você se torna um ponto de referência quando você sabe nem que for o básico ali, porque, né, outros profissionais podem não saber, né, nem cumprimentar o aluno, nem falar um oi, nem falar um bom dia. Então, isso assim, o próprio aluno, né, ele se sente mais acolhido. Então, é válido sim, né, nós ensinarmos outros colegas um pouquinho que a gente sabe, porque isso vai fomentar que o aluno tenha acessibilidade numa sala de aula. Então, quando o professor ali motiva, de repente alguns colegas também do aluno vai percebendo que é necessário aprender alguns sinais, e o próprio aluno surdo também ensina também os seus colegas, e isso vai fomentando o quê? A inclusão dentro de uma sala de aula, né? Que ele seja mais acolhido, que esta sala seja realmente inclusiva. Quando você fala ali, né? Peguei todos os materiais, pegue mesmo os materiais, aqueles vídeos que eu coloquei lá de referências do YouTube, são alguns vídeos aí oficiais, né? Do Instituto Nacional de Educação de Surdos que eu coloquei, o INES. Então sigam lá, né? No YouTube tem vários e vários materiais que podem auxiliar vocês. Tem também alguns vídeos que eu coloquei lá do Cassiês, que é do estado de Mato Grosso, que tem também muitos sinais que são utilizados aqui em Mato Grosso. Como eu falei para vocês, às vezes a gente tem algumas diferenças regionais nas questões de sinais, né? Então, aqui em Cuiabá, os sinais, né, que são utilizados mais com frequência, então os surdos colocam ali naquele canal que eu coloquei do Cassiês para vocês, tá? Então, assim, são vários materiais, referências de livros. Na Ementa tem mais referências para vocês, né? Vejam lá na primeira semana. Na Ementa tem lá os livros, os materiais que eu utilizei para que eu montasse realmente essa disciplina para vocês, para que eu pensasse nesta disciplina. E os canais, né, que eu coloquei para vocês do YouTube, referências também
de livros e tudo mais. Mas, assim, a aprendizagem, ela é significativa, ela pode acontecer de fato quando você pratica, né? Então, se você não praticar, você não vai aprender de fato. Então, pratiquem, né? Tem aí meia hora, 1 hora por dia, e às vezes 15 minutos olhando um canal lá de um professor que ensina Libras, né? Nós temos no Instagram, nas redes sociais, nós temos vários profissionais da área trabalhando também gratuitamente o ensino de Libras, né? Que são aí acessíveis a todos. Antigamente a gente não tinha, né? Um tempo atrás, eu digo aí 15 anos atrás, nós não tínhamos esse material acessível que hoje vocês têm. Então, no YouTube tem materiais, no Instagram tem materiais, no Facebook. São vários profissionais que estão aí trabalhando e que vocês podem seguir esses profissionais, aprender cada dia mais, né? Quem tiver interesse, tem os cursos de Libras, tanto no IFMT, que às vezes tem como projeto de extensão, que acontece, né, nos campi. Tem também os cursos que são oferecidos na rede estadual, no estado, né, na SEDUC. Então, fiquem atentos a esses cursos que são oferecidos tanto aqui em Cuiabá, como em outras cidades que vocês estão, que às vezes tem os projetos dentro da escola, né? Então, assim, muitas vezes tem ali o estudante surdo e que ele tem uma facilidade também de ensinar os sinais. Então, esse surdo, de repente, ele pode se tornar um instrutor surdo. Então, veja essas possibilidades, né? Quem tiver o contato com esses estudantes, de encaminhar eles ao CACEES, a fazer os cursos para ele se tornar aí um instrutor surdo que possa trabalhar projetos dentro da escola, né? Projetos de extensão, projetos de cursos de Libras dentro das escolas. E isso vai o que? Propiciar que o aluno ele consiga mais falar, desenvolver a língua de sinais com mais pessoas dentro do ambiente escolar, e isso vai tornar muito mais o que? Um ambiente inclusivo, né? Então, não só a sala de aula inclusiva, mas a comunidade escolar também ali fazer parte dessa inclusão. Então, nós temos várias possibilidades. Tem cursos aí também particulares, né? Tem vários, né? E vocês precisam também analisar a origem desses cursos, né? Se realmente é uma instituição credenciada pelo MEC, vejam, né, certinho se forem fazer cursos particulares. Então, são várias possibilidades. Então, a nossa disciplina, ela teve esse fim de que vocês fossem motivados a entender, né, esse cenário, a entender esse contexto que o estudante surdo está ali na sala de aula. Ele está na sua sala de aula, ele poderá estar na sua sala de aula, você poderá ter um aluno, seja na matemática, na química, na área de ciências, né, que vocês também são habilitados, a ter este aluno na sala de aula. Vou falar algumas experiências, contar aqui para vocês que já tive, né, com alunos aí do ensino fundamental, do ensino médio, mais do ensino fundamental, eu tive apenas em projeto de extensão, mas do ensino médio, principalmente nas áreas de matemática e de química, que são áreas, né, que os alunos, os estudantes, eles chegam no primeiro ano, são áreas, principalmente a química, a física, são áreas novas, né? No nono ano eles não têm essa disciplina, e aí tudo é novo. Então, o aluno chega ali, ele não tem ideia do que é a química, né? O que vai estudar na química. Então, eu digo a vocês, professores, futuros professores, né, educadores, ou que trabalham ali em algum contexto, né, da sala de aula, ou que, de repente, vão trabalhar aí em projetos educacionais.
vejam a possibilidade de colocar este aluno, este estudante, em contato primeiramente com os materiais, de ver as imagens, né? Então, numa aula de química, eu vou trabalhar mistura. Ok, vai trabalhar mistura, legal. Mas faça as misturas, né? Faça a prática. Então, assim, primeiramente, pense ali na prática, né? Nas primeiras aulas, para depois desenvolver a teoria dessa prática. Isso faz muita diferença, né, para os estudantes surdos que são visuais. Eles têm ali a visão muito mais aguçada do que outras pessoas. Porque o que falta, né, a audição, logo a visão é muito mais compensada. Então, trabalhem materiais, sejam slides nas primeiras aulas aí que tiverem, né, com esses estudantes, imagens. Por exemplo, eu vou falar na área da matemática, eu quero fazer cálculos ali, estatística, alguma coisa, mas eu quero mostrar os gráficos. Então, mostre os gráficos, né? Então, mostre ali imagens que vão fazer com que o aluno, ele que é visual, ele entenda, né, por aquela imagem, o que significa chegar ao resultado. Então, assim, tenham mais planejamento didático, planejamento desde as primeiras aulas, de pensar em estruturar tanto ali o plano de ensino, tanto ali o plano de aula diário, com atividades práticas, com o uso de imagens, né? Seja por slide, seja por flip chart, aquele cartaz usado para. Ou então, se você for um professor que utiliza, uma professora que for utilizar muito quadro, então faça mais desenhos ou traga figuras que coloque ali no quadro, que o aluno vai lembrar o que é realmente, né? Aquilo é abstrato, mas para que ele possa pensar primeiro no concreto e depois no abstrato. Então, partindo dessa premissa de pensar primeiro no concreto e depois na abstração, que daí vem aí os cálculos, vem todas as fórmulas, né, das várias áreas, seja da química e da física. Então, é necessário que o professor, ele pense que o aluno que não tem que tem essa falta da audição e que ele é mais visual, ele vai se atentar às imagens, aos materiais. Então, eu vou falar de vários materiais da área de química, eu preciso mostrar esses materiais, né? Eu vou falar dos elementos químicos. Eu preciso mostrar que elementos químicos, o que é metal, como é, eu preciso mostrar a figura do metal, né? Então, não é só o apoio do intérprete em sala de aula de ficar sinalizando ali junto com o professor que vai fazer uma aprendizagem significativa numa aula. O professor regente, ele necessariamente precisa ter uma conexão com esse intérprete de Libras. Ele precisa conversar, ele precisa sentar, planejar a aula ali com esse intérprete, dar todo o material com antecedência para que esse intérprete estude o que vai ser a aula, porque esse intérprete precisa estudar o vocabulário da aula. E também o intérprete, às vezes, vai dar algumas dicas ali no sentido da visualização dos conceitos. Então, há conceitos, né, em certas áreas, aí, como de exatas, que é necessário que você tenha, não só pela abstração, mas que você tenha o concreto para você formular esse conceito.
Então, os surdos, eles precisam desta complementação aí, destas formas, né, na questão didática, pedagógica, que vocês vão fazer ali no dia a dia do planejamento das atividades. Então, quando eu coloquei ali o estudo da cultura surda, o estudo da legislação, para que vocês entendessem que o surdo, ele tem esse amparo, ele tem uma formação cultural que é diferenciada de como ele vê o mundo e também ele tem um amparo da legalidade da legislação, de como ele está envolvido na sociedade e quais são os direitos e deveres desta pessoa com surdez. Então, ele tem o direito de ter um intérprete de Libras em sala de aula? Tem. Esse surdo, ele tem uma língua reconhecida? Libras é reconhecida no país? É reconhecida, é a segunda língua oficial do país. Ele tem uma terminologia correta de chamá-lo, né? Ele é surdo, não é surdo-mudo, não é mudinho, não é PNE, ele é surdo, né? Principalmente os usuários da língua brasileira de sinais. Então, tudo isso é respaldado por uma legislação, né? Como vocês estudaram aí durante algumas semanas. Então, nós temos aí vários conteúdos que vocês foram aí passeando, foram aí se deliciando durante essas semanas, que vocês foram conhecendo como é esse mundo, né, esse universo da surdez. Nós vamos falar aqui um pouquinho também, né, da questão do implante coclear. Por exemplo, eu coloquei lá nas primeiras semanas, né? Tá, os usuários de Libras, né? São aqueles surdos, geralmente surdos com surdez profunda, severa, profunda, que não quiseram optar pelo uso de aparelho auditivo e quiseram realmente usar a língua de sinais para a comunicação. E aí nós temos também o grupo de pessoas com surdez que usa o aparelho auditivo, tem oralização, comunica por oralização e precisa até realmente ver a leitura, né? Fazer a leitura labial. Então, aí nós temos os surdos também com implante coclear, que eles têm o aparelho, né? Aqui, o aparelho auditivo, e tem também o implante aqui, um outro aparelhinho conectado aqui à cóclea, né? Que faz ali, até eu mandei aquele texto para vocês, né? Explicando ali tudo como que é o implante coclear, né? Então, ali ele ativa os nervos, né? O nervo auditivo, que é dentro da cóclea, e aí faz com que ele ouça melhor, faz com que a pessoa ouça melhor, e ela vai aprendendo, ela faz sessão com fonoaudiólogo, ela tem uma equipe de profissionais que acompanha todo esse desenvolvimento. Então, esta pessoa com surdez, ela também tem as suas necessidades específicas. Ela não tem a necessidade específica de ter um tradutor-intérprete de Libras ao lado dela, mas ela tem ali a necessidade na sala de aula da atenção do professor em alguns requisitos, como, por exemplo, o professor vai para a lousa, né, escrever, então ele não pode ali virar para a lousa e continuar falando. Precisa escrever o que tem que ser escrito ali no quadro, virar para a turma e falar. Nesse caso da pandemia que nós estamos, né, o uso de máscara, né, todos nós precisamos utilizar a máscara. E aí nós temos aquelas máscaras, né, que tem o visor aqui na frente, né, que ainda aparece os lábios. Então, para o deficiente auditivo que usa implante coclear ou usa o AASE, que é o aparelho de amplificação individual sonora, ele usa o aparelho, ele vai também, né, precisar fazer ali a leitura dos lábios.
né? Então, não só a voz, ele está ouvindo a voz, mas ele precisa ler pela movimentação dos lábios. Então, são algumas necessidades específicas também das pessoas que têm aí o aparelho auditivo, que utiliza a oralização. Diferente dos surdos, né, que nós falamos, comentando, então existem esses dois grupos. Deficientes auditivos, né, pessoas com deficiência auditiva, ou surdos, né, que são usuários da Libras, que tem o tradutor intérprete de Libras na sala de aula, ok? Alguma pergunta, gente, sobre estas questões? Eu estou aqui pontuando algumas coisas, né? Também não dá para a gente falar tudo que foi no semestre em 50 minutos, mas só estou aqui pontuando algumas coisas para que vocês relembrem. E aí vocês voltem lá no material, né? Desde as primeiras semanas lá, para vocês relembrarem sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Alguma pergunta? Nenhum comentário? Algo que vocês queiram que eu relembrasse aqui? Eu vou relembrar alguns sinais também. Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Ótimo. Então, assim, são debates, né? São várias coisas que a gente poderia aqui mencionar, mas eu vou fazer bem específico mesmo, alguns pontos mais importantes. Então, assim, vocês tiveram, né, o estudo da cultura surda, o estudo da legislação, a Libras é uma língua oficial, a Libras é reconhecida desde 2002 no país como segunda língua. Então, vocês vão lá, esqueci, professora, como que essa parte da legislação tem uma semana que eu deixei só para o estudo da legislação. Coloquei lá os materiais para vocês. Existe também o decreto 5.626, que é o que regulamenta essa lei que foi aprovada em 2002. Esse decreto, ele vai mostrar ali o reconhecimento da língua e também ele vai esmiuçar muito mais sobre como que essa língua estaria disponível ali na sala de aula, e no caso da presença do tradutor intérprete de Libras, os direitos e deveres dos surdos, né? Então, a disciplina de vocês, vocês têm esta disciplina por este decreto, né, o 5.626 de 2005, que regulamenta que as disciplinas, né, de Libras, a disciplina de Libras precisaria ser obrigatória em todos os cursos de licenciatura, primeiramente nos cursos de licenciatura e psicologia e fonoaudiologia. Depois ela se estenderia aos outros cursos. Então, isso foi em 2005, né? Foi este decreto, e esse decreto regulamentou a Lei 10.436 de 2002. Então, vocês têm essa disciplina de Libras graças a essa lei e este decreto, que deu prazo aí de 10 anos para que todas as instituições se adequassem a esta lei e a este decreto. Então, nós tivemos aí um prazo, então não foi assim, em todas as instituições, né, nos primeiros anos, já tinham a disciplina de Libras. Isso aconteceu conforme o prazo dado da lei. Então, nós tivemos aí instituições que há 5 anos atrás que começaram, né, a colocar realmente a Libras na grade, né? Principalmente o quê? Para que o professor tivesse a noção, né, desse conhecimento específico sobre o aluno com surdez. Conhecimento cultural, linguístico e o conhecimento pedagógico.
Claro que numa disciplina de 60 horas vocês não conseguem, vamos dizer assim, aprender tudo de fato, né? Nós passamos muitos materiais para que vocês pudessem também fazer aí um estudo pessoal, não só dos materiais ali postados e das atividades, mas nós colocamos materiais complementares às bibliografias para que vocês pudessem realmente estudar muito mais, né? O que está ali na ementa. E assim vocês, né, poderiam aí escolher, né, estudar muito mais a cultura, a parte linguística, mas é necessário saber um pouquinho de cada, né, para atuar numa sala de aula inclusiva. Alguma dúvida, gente? Então, terminando essa parte aqui teórica, eu vou relembrar, né? Quero que vocês relembrem alguns sinais aí que nós aprendemos juntos, que eu coloquei alguns vídeos, né, que nós fizemos juntos. Nos outros encontros, nós colocamos alguns sinais, né? Teve um encontro que eu sinalizei bastante, né? E às vezes é impossível sinalizar e falar, porque a língua portuguesa, ela é diferente da Libras, né? A estruturação da língua portuguesa, ela é muito diferenciada no sentido de, principalmente, sintática e semanticamente. Então, aqui eu vou relembrar com vocês alguns sinais, tá? Primeiramente, o alfabeto manual, para que vocês possam se familiarizar e alguns sinais específicos que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Vamos só fazer o alfabeto manual, nós vamos fazer um pouquinho com mais intensidade, para que vocês já tenham, que vocês já praticaram, eu sei que vocês já praticaram aí para fazer as atividades, né, que vocês possam aí me acompanhar. Vamos lá. A, B, não vou falar mais, ok? Letra Q, letra T, Y, Z. Então, o alfabeto manual vai ficar gravado, dá para vocês acompanharem aí, fazendo junto com a professora também. Sinais no ambiente escolar, né? No ambiente escolar nós temos vários sinais. Professor, aluno, disciplina, isso, uma mão para baixo e uma mão para cima. Disciplina. As disciplinas, os cursos que vocês estão. Química, matemática. Nós temos esse sinal de matemática, assim, ó, fazendo um 4 aqui, ó, uma mão sobre a outra. Ou temos matemática, só o M, tá? Matemática, matemática. Alguns cumprimentos. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu nome? Primeiro dia de aula, né? Você chegar na sala de aula, se depara com o seu estudante surdo, né? Aí você vai perguntar. Desta forma, seu, e fazer aqui a expressão facial, ou então, seu nome, tá? A pessoa vai responder, meu nome
Leandra, meu sinal é este, tá? Se você não tem um sinal, esse batismo de sinal, abrindo parênteses aqui, esse batismo de sinal, como nós falamos, né, numa semana, ele vai ser feito, vai ser realizado aí por uma pessoa surda que conviver com você. Pode ser, de repente, o estudante surdo que vai pensar aí num sinal para você. Pode ser, né, pessoas que você tem contato, né, que são surdas usuárias da Libras, que podem pensar aí num sinal para você. Então, meu sinal em Libras é este, ok? Então, assim, alguns sinais, né, que eu coloquei, eu não vou cobrar tanto, né, sinais específicos para vocês. Eu coloquei bastante o alfabeto manual, né, para que vocês lessem ali nas atividades e fizessem ali qual é a palavra, né, desse alfabeto manual. Então, eu vou fazer aqui uma atividade só, ao vivo aí. Eu quero que vocês me falem qual é a palavra que eu vou fazer aqui em alfabeto manual, ok? Vamos lá. A primeira palavra. Foi muito rápido? Conseguiram ler? Vou fazer novamente. Posso fazer novamente, né? Vassoura. Isso! Muito bem, muito bem. Tá. Uma outra palavra agora, tá? Mais específica aí da área de vocês. E aí, na primeira deu certo? Pode arriscar, gente, não tem Eu acho que é problema. caderno, mas eu não sei se eu vi direito. De novo, de novo. Vamos lá. Peraí, fiz errado, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Ainda não? Tá, agora eu vou soletrando com vocês, tá? Ó, vamos lá, pessoal. Cachecol? Não. Vamos Eu lá, acho vamos que é lá. carbono. Cachinhos? Vamos lá junto, lendo a palavra aqui comigo, Fagner. Olha só. CA, né? R, B, O, N, I, C, O. Eu não quis fazer gás carbônico, coloquei só o carbônico. Entenderam? Tá. Ó, vamos lá de novo, ó. CA, R, B, O, N, I, C, O. Ok? Ok.
Mais uma aí para vocês treinarem? Vou pensar agora na área da matemática. Hum... Ah, é que eu interpreto em sala de aula também, né? Tem que pensar na área da. É da área da matemática. O que você acha, Fábio? Matriz. Ah, Matriz. isso, muito bem. Viu como que vocês já estão lendo? Isso é exercício. Faça exercício. Olha só. M-A-T-R-I-Z. Matriz, né? Da área da matemática. Alguns eu vou fazer agora a palavra e o sinal, tá? Vamos lá. Primeiro da matemática. Adição. Isso! Adição. Olha o sinal de adição. Lembra, né? Tem alguns materiais que eu coloquei lá de vídeos, né? Que tinham alguns sinais lá da matemática para vocês. Adição. Outro. Vamos fazer aí o sinal. Agora vocês já vão saber, né? Porque é uma sequência. Então, S. Subtração. Isso, a subtração, ó. O sinal de subtração é esse menos aqui, tá? O dedinho aqui, menos. Menos. A gente às vezes faz até esse movimento aqui, que é tirar, né? Diminuir, menos, tá? Subtração. Divisão. E garoto, divisão. A divisão, nós temos esse sinal aqui, tá? Divisão. Nós temos este sinal, ou nós temos este sinal aqui, que também é bem lógico, né? Bem visual. Este sinal ou este sinal, ok? E aí, a última operação, vou fazer bem rapidinho aqui. Multiplicação. A multiplicação, exatamente o x, né? Então, a gente tem a letra x do alfabeto lá, mas nós não utilizamos esse x aqui para multiplicação. E sim para enfatizar ali, né, numa conta que é multiplicação, ok? O sinal de, por exemplo, S-O-M-A, soma. Somar, né? Soma. Olha só o sinal de somar. Soma. Então, o sinal de somar é um sinal muito utilizado. Aí nós temos outro. Multiplicar vai fazer o mesmo sinal, né? Diminuir, subtrair o sinal de menos, ok? Dividir este sinal ou este sinal. Então, essas operações são utilizadas tanto na química como na matemática. Na química, nós temos aí alguns sinais que eu, né, posso relembrar aí. Química. Por exemplo, numa aula que vocês forem realizar ali misturas, né? Então, misturas, olha só, misturar, misturas. Eu faço os tubos aí de ensaio, né? Como se estivesse ali fazendo 2 cones, isso. Faço ali, coloco o movimento, misturas, ok?
Então, alguns sinais para vocês aí começarem o aprendizado da Libras, né? Tanto sinais específicos, sinais de saudação, saber ali cumprimentar o estudante. Então, são alguns sinais, vamos dizer ali, de porta de entrada para que vocês possam começar uma comunicação com o surdo. De repente, até esse estudante vai poder ensinar você mais ainda, né? Você vai ali perguntar, olha o sinal de pergunta, olha só, perguntar, responder. Esses são sinais, eu acredito que são sinais que o professor precisa saber na sala de aula. Perguntar, responder. E o sinal de dúvida, ó, desta forma aqui, ó, dúvida. Você tem dúvida, né? Você vai perguntar para o seu aluno. Você ter dúvidas? Dúvidas você ter? Então, na estruturação da Libras, nós podemos fazer das duas formas, tá? É aceitável na estruturação sintática da língua, diferente da língua portuguesa, tá? Então, realmente, a Libras, ela não segue a língua portuguesa, ela não se define pela língua portuguesa, ela é uma língua com estruturação, com características próprias, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Já estamos quase encerrando. Então, as atividades online estão aí disponíveis, abertas até o dia 25. Todas as atividades foram reabertas, né? Dando mais uma chance para quem não realizou as atividades até o dia 25, último prazo. Depois do dia 25, não abro mais as atividades, tá? Depois já vai ser a correção da prova e postagem aí, né, das notas. E aí a pessoa que não realizar a atividade e não fizer a prova, né, no caso a primeira chamada, né, se ela tiver aí a justificativa, ela vai poder fazer a segunda chamada, ou então ela ainda tem a possibilidade de fazer a prova final. Mas as atividades online, elas não serão reabertas após o dia 25, ok? Combinado assim, pessoal? Então, a prova da primeira chamada será no dia 26 de março, a da segunda chamada no dia 30 de março, conforme aqui o calendário proposto, né? E a prova final será no dia 2 de abril, tá? Se atentem aí aos prazos, às atividades e às datas das provas. As provas, elas terão aí duração de pelo menos, por exemplo, abrir em torno de 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde do dia, e vai se estender até o final ali, né, da noite, até as 23 horas, tá? Então, se atentem aí. Todas as provas terão essa duração, né? Então, não serão reposta ou adiada. Então, quem perder as provas terá que fazer ali ou a segunda chamada ou a prova final, ok? Alguma dúvida? Então, gente, eu agradeço. Não, obrigada. Agradeço por estar com vocês nessa disciplina, seja assim, né, dessa forma remota, né, seja pela distância, mas o ensino à distância também possibilita agora, né, ter esses encontros, que a gente vai se conhecendo mais também, não fica ali só no ambiente virtual ali. E que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar ali no chat, tá? Durante a semana, durante essas 2 semanas que ainda teremos. E eu acredito na educação, eu acredito, né, que nós fazemos mudanças através da educação. Nós não mudamos exatamente as coisas ao nosso redor, mas nós conseguimos mudar o quê? Através do conhecimento as pessoas.
Então, as pessoas são transformadas pela educação. Então, nós, profissionais da educação, temos ainda mais vamos dizer, mais um desafio, que é ter aí a inclusão ainda para ser condicionada na sala de aula. Então, que nós sejamos construtores dessa educação inclusiva. Eu acredito que a educação ela transforma e ela transforma as pessoas e essas pessoas com certeza vão transformar o mundo. Então, um grande abraço, foi muito bom estar com vocês nesta disciplina, tá? Um beijo em cada coração aí, abraços sinalizados e que vocês sejam profissionais, educadores inclusivos. Um abraço, pessoal. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.